Shalom, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Aqui, Pastor Ilmar Satemeric e Alericais, alemão da Gema, tetraneto, de Konrad Sattler, que era pai de Valentim, pai de Antônio, pai de Florinda, pai de Leni, que é minha mãe. Somos luteranos, protestantes, presbiterianos e eu, com 11 anos, fui batizado com o Espírito Santo e me tornei um pentecostal. Muitos anos servindo no Ministério Tabernáculo, onde fui consagrado pastor, em 87. Trabalhei 19 anos ao lado do presidente do Ministério Tabernáculo, pastor José Manuel da Silva. E depois dirigi igreja e também fui presidente regional, tive vários cargos. E fundador e diretor do Seminário Bereshit, que é o nosso seminário aqui, onde administramos vários cursos básicos, intermediário, bacharel, mestrado e doutorado. E hoje falamos aqui da Europa, de Portugal, aposentei no Brasil como professor da rede estadual de ensino e jubilei no Ministério Tabernáculo depois de 35 anos servindo. Estou aqui em Portugal, Caldas da Rainha, o estado de Leiria, chama distrito aqui, Estamos aqui servindo na Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF. Presidente, fundador, pastor Abraham Robson Ferreira. E aqui falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário também da ADEF. Estamos ministrando o curso de Pentateuco, Gênesis, um curso de pós-graduação, especialização bíblica, para aprofundamento. Na aula passada nós falamos sobre a cronologia do dilúvio, a data que Noé entrou na arca até a saída, 371 dias dentro da arca. Hoje vamos falar alguma coisa sobre a maior evidência, a maior prova, qual o maior meio de se provar que existiu o dilúvio pelo mundo afora. E eu vou deixar de pronto dizendo que chama-se fósseis. Os fósseis ficaram aí, parece que até por direção divina, Deus permitiu, para se provar que houve dilúvio no mundo inteiro. Porque os fósseis estão em todos os 5 continentes, mostrando também que o continente era uno. Nós tínhamos um só continente chamado Pangeia e um só oceano chamado Pantalassa. Não tinha esses Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, Glacial, Ártico, Glacial, Antártico. Não havia os continentes, como temos hoje, Américas, Oceania, África, Ásia e África. Não, nós tínhamos tudo isso num globo só, Então, a fossilização é a prova mais contundente, veraz. O cientista tem que se quedar e confessar que realmente houve um cataclismo, houve uma inundação global, houve um fenômeno, um evento, repentino, instantâneo, pelo mundo inteiro, fossilizando os animais como estavam. Acharam, por exemplo, mamute, que é um animal da África, acharam mamute congelado, tinha até gramas, ervas que eles tinham comido naquele instante, ainda estava em condição de ser analisada, mas acharam lá na Sibéria. Então vai mostrando aí, Acharam-se, por exemplo, nos fósseis de peixes no alto do Monte Everest, mostrando que o Everest outrora era uma bacia sedimentar, onde estavam cheios de acúmulos de areia. Depois do dilúvio, nesse meio tempo de dilúvio acontecendo, você imagina um planeta todo inundado durante 371 dias até secar. O tanto de pressão que vai sofrer esse planeta, compressão, pressão, Foi uma catástrofe mundial. Muitos creem que vulcões entraram em erupção, jogando muita água para cima, vapor de água que sai de vulcões, E meteoros, asteroides, foi uma coisa cataclísmica, O próprio nome do grego para dilúvio é cataclismo. Então, a maneira mais fácil que tem para se provar isso é a fossilização, que o dilúvio aconteceu e foi universal. Para se fazer um fóssil, precisamos de quê? Precisamos de água, precisamos de mineral, mas precisamos de ser instantâneo. Tem que ser um evento rápido, Tem que ser algo imediato. E o dilúvio foi assim. Diz a própria palavra de Deus que o dilúvio pegou a todos de surpresa. Primeiro que ninguém sabia que chovia. Não havia chuva, como nós entendemos chuva hoje em dia, Um vapor regava a terra, era um meio ambiente, assim, nos 22 graus Celsius, por aí, em todo o planeta, Do norte ao sul, do leste ao oeste, não havia área inóspita, não havia desertos, assim, não havia clima tórrido, clima subtropical, subúmido, era um clima só, um mundo só, um continente só, uma água só.
Então foi um evento repentino. No mesmo instante, quando explodiu as fontes do grande abismo, abriram-se as comportas do globo, dos céus, desceu água de uma vez só e matou a todos de uma vez só, num segundo só, instantaneamente. E ali aquela lama de terra misturada com água, com mineral, a terra é muito pródiga em minerais, né? Silício, ferro, cobre, magnésio, etc., permitiu aquela lama que fossilizou, né? Veja que você não consegue achar nem aqui no Maranhão, aí na região da Chapada do Araripe, nem nas regiões fósseis da Argentina, onde acharam o Argentinossauros, que é um dos maiores braquiossauros que o mundo já encontrou até hoje. Em lugar nenhum desse aí, você encontra os ossos juntos, o esqueleto montadinho, perfeitinho. Você encontra todos espatifados, esmigalhados, que teve alguma coisa que bateu em cima, foi uma pressão muito grande, né? Ou explodiu, levantou e jogou para os lados, ou caiu e espalhou. Então, a maior prova do dilúvio é a fossilização. Inclusive, 75% dos animais e plantas que temos nos fósseis são conhecidos. Só 25% que não são conhecidos. Deus deixou a marca nas rochas, o quanto ele desagradou do pecado, né? Quanto ele estava triste e contrariado por cada corrupção do gênero humano. Então, veja bem, temos que ter rapidez para ter fossilização, né? Muitos peixes morreram até por asfixia, porque peixe não consegue ficar fora da água, né? Então, ele solta amônia quando ele morre assim. Então, tem esses fatos aí que se encontrou tudo isso aí nas colunas geológicas. Então, tem que ter rapidez, tem que ter água, tem que ter mineral. Isso nós precisamos para se ter a fossilização. E nós encontramos a ordem, né, que é exatamente a ordem das camadas das colunas geológicas. O que é a coluna geológica? É uma sequência ordenada, né? Na sequência a coluna geológica é o tempo que vai marcando por camada qual que é a era que aconteceu aquele evento. A inundação gerou modificação nos biomas do mundo inteiro, né? A densidade da água, quanto mais pesado, né, mais denso, é que vai mostrar quem vai afundar primeiro. Então, até nisso aí a ordem bate certinho, porque os primeiros, a coluna geológica está na seguinte ordem: peixe, anfíbio, répteis, aves e mamíferos. Então, a ordem é essa mesma aí na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, nas Américas. Então, está evidente que isso não tem como ter sido montado por ninguém, né? Alguém fazer, deixa eu colocar aqui a ordem aqui, de maneira que fica aqui direitinho. Não tem isso. Então, a primeira coisa, o fósforo para se tornar fósforo tem que ser rápido, repentino, instantâneo, ser enterrado depressa. Até mesmo porque se animal qualquer morrer, se fosse o trem fazendo, né? Se ele fosse ficando, vamos dizer assim, corrompendo-se, poderia acontecer várias coisas. Por exemplo, outro animal que seja aquele que seja predador daquele, outro, né? Então, poderia haver isso aí, poderia apodrecer, poderia secar. Então, não pode, tem que ser rápido. A condição do dilúvio foi ideal para acontecer isso, né? Milhões de plantas, animais, dinossauros, tudo foram apanhados de surpresa. Então, animais e plantas só poderiam se tornar fósseis se fossem enterrados profundo e rapidamente, antes que os predadores, a decomposição ou o tempo os destruísse. E é isso que nós encontramos. Para ser fóssil tem que ser enterrado rápido, minerais. A lama e a areia ficaram duras, como concreto, e criaram as camadas fossilizadas. Então nós temos prova cabal, contundente, mostrando que realmente o dilúvio ocorreu no mesmo momento, no mesmo minuto, no mundo inteiro. Explodiram as fontes do grande abismo com água doce e quente, e desceu as comportas do céu, né, com a água fria. A de baixo é salgada, a de cima doce, né? A água do céu doce e as de cá salgada e quente. E esse contraste permitiu que formasse os bolsões para que os peixes que não estavam na arca, muitos deles sobrevivessem. Porque nos bolsões de água salgada ficariam os peixes de água salgada. Nos bolsões de água doce viveriam aqueles de água doce. Vamos ficar por aqui, fica na paz, tchau, tchau.